Fala, meus queridos, eu sou o professor Ricardo Neves e gostaria de te fazer um convite. Se você quer entender de fato o que é imposto de renda, quem está obrigado, quais são as novidades desse ano, o que teve de mudança no programa do imposto de renda, eu te convido a assistir essa aula completa. Ficou uma aula um pouco mais longa, mas são todos os detalhes do imposto de renda desse ano. Então, se de fato você quer aprender imposto de renda, essa aula é para você. No vídeo anterior eu fiz um resumo dessas novidades, mas eu quero que você entenda de fato o que é imposto de renda, para que você faça o seu próprio imposto de renda, de parentes, de amigos e quem sabe captar clientes aí e fazer uma renda extra com isso. Então eu peço de forma antecipada que você curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo, deixe aqui nos comentários a sua eventual dúvida e o que você achou dessa aula e ative as notificações. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Então é o seguinte, meus queridos, vamos começar a explorar todos os detalhes do imposto de renda pessoa física. Começando pelo cronograma, que é o mais básico, a Receita Federal já tinha divulgado que o prazo é de 15 de março até dia 31 de maio. E é importante observar esse período de entrega, porque você tem duas modalidades, né? Deduções legais e desconto simplificado. E você pode retificar a sua declaração do imposto de renda dentro do período de entrega. Após esse período, é possível a entrega, sim, da declaração de ajuste, porém você não pode mudar o regime tributário. Mas em relação ainda ao período de entrega, que é de 15 de março e 31 de maio, todos numa sexta-feira, olha só, tudo numa sexta-feira, temos também um cronograma em referência às cotas, porque é importante destacar que caso você queira, ou seja, se você fizesse um imposto de renda e der imposto devido, ou seja, se você tem que pagar imposto, você pode parcelar em 8 cotas esse imposto que você está devendo. Porém, você tem que transmitir até dia 10 de maio, caso você queira que desde a primeira cota seja em débito automático. Se você enviar depois do dia 10 de maio, a primeira parcela vai ser via DARF. Então, caso você queira que todas as parcelas sejam mediante débito automático, você tem que enviar até dia 10 de maio, tá? E o vencimento da primeira cota ou cota 1, que é 31 de maio, que é o último dia de entrega da declaração do imposto de renda, inclusive da restituição que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E o vencimento, né, das demais cotas é o último dia útil de cada mês, até dia 30 de dezembro. Lembrando também que caso você queira fazer dentro da declaração a destinação, né, aos fundos da criança, do adolescente, da pessoa idosa, isso é possível até dia 31 de maio, sem parcelamento. Então, você não pode fazer uma retificação depois do período de entrega. Então, o período de entrega é importante para você, é o prazo, né, para que você não tenha multa, mas aí tem esses outros prazos dentro do prazo para você, caso queira fazer parcelamento ou doação para a criança e do adolescente. Então está aqui a Receita Federal, ela prometeu que, eu acompanhei a live e tal, que para quem fez a declaração e não tem nenhuma malha, até dia 30 de setembro, você vai receber a sua restituição. Então, caso der imposto a pagar, você pode parcelar em 8 cotas, lembrando que se for tudo débito automático, você tem que enviar até dia 10 de maio, mas caso tenha imposto a restituir, você vai entrar nessas datas aqui, né? Assim como o vencimento da primeira parcela é 31 de maio, a primeira restituição também é. Então, se sua declaração não der nenhuma malha, ou seja, se não cair em malha fiscal, 30 de setembro você recebe, você pode consultar nas páginas da Receita Federal. Lembrando que você tem uma ordem de priorização no recebimento, né? São contribuintes idosos com mais de 80 anos, tem preferência na fila de restituição. Depois os acima de 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte seja o magistério, eu entro aqui, ou seja, eu corto um pouco de fila, contribuintes que utilizam a pré-preenchida ou optarem por restituição via Pix, ou seja, essa é uma inovação trazida também do ano passado, ou seja, quem optar por receber via Pix
tem ali a preferência e depois os demais contribuintes. Lembrando que dentro de cada grupo aqui, a ordem é pelo prazo de entrega, né? Então, caso sua declaração deu restituição, dentro de cada grupo você tem a ordem de envio da declaração. Então, a ordem de priorização funciona dessa forma. Primeiro recebe os mais de 80 e depois os demais aí conforme a entrega, né? Conforme a data que você entregou. Então, se você tem duas pessoas ali com 80 anos, dependendo do volume de recursos, eles mesmos explicaram que depende do recurso do Tesouro Nacional, dentro de cada grupo é por ordem de entrega, tá certo? Aqui ele fala também em questão da restituição, que o critério de desempate dentro de cada prioridade é a data de entrega, ou seja, quem entregar primeiro dentro de cada grupo recebe primeiro. Declaração sem malha fiscal vai ter as restituições pagas até dia 30 de setembro. Eles alegam que precisa do dinheiro repassado pelo Tesouro, mas também nunca tiveram problema em relação a isso, então eles garantem, eles condicionam na verdade, mas eles garantem que até o dia 30 de setembro eles vão pagar todas as restituições ali da declaração do imposto de renda e vai ter um painel com o resultado de cada lote de restituição. Então você pode acompanhar lá na página da Receita Federal mais ou menos isso aqui que já teve o ano passado. Então dia 31/5, o total das declarações, né, e os valores por prioridade aqui, o valor restituído, ó, tá vendo? Então, do ano inteiro. Então, lá vai ter esse painel, é uma forma de transparência da Receita Federal em falar qual o volume e quais pessoas estão aí recebendo a restituição primeiro. Então, é uma forma de... Inclusive, conforme você vai enviando, acho que daqui a pouco tem esse slide também, de qual estado, qual cidade, quantas declarações estão sendo enviadas e também se é dedução legal ou se é desconto simplificado. Então é uma forma de transparência da Receita Federal. Esse ano, embora tenha novidades, porque aumentou os limites, né? Mas a expectativa mesmo assim é um crescimento que 43 milhões de pessoas entregarão a declaração do imposto de renda pessoa física. Esse aqui é do ano passado, essa aqui é a previsão, na verdade, né, de 2024, por estado, onde que eles fizeram essas previsões aí por estado. Então, está aqui os 43 milhões de declaração. Em relação à tabela progressiva, o que acontece? Temos a tabela mensal progressivo, ou seja, aquele que desconta no salário, mês a mês ali do salário do funcionário. O que acontece é o seguinte, o ano passado tiveram duas alterações nessas tabelas, né, do imposto de renda, ali na lei 14.663. E quando você tem uma mudança na tabela progressiva mensal, você tem uma mudança também na tabela progressiva anual, daí a razão pela qual mudaram os limites ali de entrega da declaração, que foi feito o ajuste pela Receita Federal. Então, com base nessa tabela, nas mudanças da tabela que houveram o ano passado, teve reflexo na tabela progressiva anual, nos limites de obrigatoriedade de entrega anual e no limite para uso de dependentes do Código 31 ali, que é pais, avós e bisavós. Tá? Mas não houve reflexo na dedução por dependente, vai continuar 2.275,08, na isenção para maiores de 65 anos, no limite anual com instrução, você pode deduzir da base de cálculo só 3.561,50 e no limite anual para o desconto simplificado, 16.754,34, conforme os anos anteriores. Então, o reflexo foi na tabela progressiva anual e nos limites de obrigatoriedade, que foi muito significativo essas mudanças, conforme eu falei na abertura do vídeo. Então, essa é a nova tabela progressiva anual, com base no limite de isenção anual, que eles fizeram esse cálculo, porque houve o ajuste da tabela mensal e, portanto, teve as alterações que foram a parte mais significativa da Receita Federal para esse ano, né? Ou seja, o ano passado, se você recebeu salários, aluguéis
de R$ 28.559,70, você era obrigado a fazer a declaração de ajuste. Esse ano esse limite passou para R$ 30.639,90. E os limites de rendimentos isentos e não tributáveis eram 40 mil e foi para 200 mil agora. Na atividade rural também teve uma alteração, que era 142.798, foi para 153, 199,50, e acho que o que mais teve aqui alteração é se você teve posse, né, de bens ou direitos no dia 31/12, era 300 mil e agora passou para 800 mil. Então, essa aqui foi as alterações em termos de valores em relação à obrigatoriedade. Porém, teve agora uma obrigatoriedade nova, né, que foi inserida pela Lei 14.754 de 2023, que é uma lei para regulamentar os investimentos no exterior e caso você queira atualizar esses bens que você tem no exterior. Então, caso você tenha trust no exterior, que é uma modalidade de investimento, você é obrigado a fazer a apresentação da declaração do imposto de renda, assim como você deseja atualizar esses valores que você tem no exterior. Então, é uma prerrogativa que a legislação brasileira em 2023 permitiu, porém, caso você opte por essa atualização e caso você tenha trust no exterior, você também é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda pessoa física. Então, como que ficou a instrução normativa em relação à obrigatoriedade? Então, se você recebeu salários, aluguéis, tudo que é tributável acima de R$ 30.639,90, houve uma alteração. Se você teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como aposentadorias e outras, agora é 200 mil, houve esse aumento, está em negrita porque aumentou. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, ou seja, se você comprou ou vendeu uma casa, você comprou ou vendeu um bem, e esse bem deu lucro, você tem que apurar o imposto. Lembrando que há algumas exceções, né? As ações em bolsa de valores têm um limite ali de isenção, alguns bens têm, casa, você pode optar se você comprar outra, mas, via de regra, se você teve ganho de capital na compra e venda de bens, você tem que apresentar a declaração do imposto de renda e você tem que também procurar, acho que um profissional, caso você não saiba os detalhes de ganho de capital, porque é um programa à parte, tá? Em relação à Bolsa de Valores, também houveram essas mudanças no ano passado, porque anteriormente eram todas as pessoas que tinham operação em Bolsa de Valores. Agora, o que te obriga a fazer a apresentação da declaração é se você teve operação acima de R$40 mil. Lembrando que as ações no swing trade, né, compra e venda normal de ações ali, tem um limite de isenção até 20 mil no mês e tal. Inclusive havia um Revar aí, que é um programa da Receita junto com a B3 para apurar esses impostos já na plataforma da Receita Federal. Está aumentando muito essa questão de fiscalização em relação à renda variável, dado também até o aumento da renda variável nos últimos anos no Brasil. Então, se você teve operações acima de R$40 mil, você é obrigado a apresentar a declaração por isso. Porém, se você fez alguma operação e teve a incidência de impostos ali para recolher através da DARF, você também é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Em relação à atividade rural, também houve mudança, agora o limite é 153.199,50, ou caso você queira compensar prejuízos de anos anteriores. Você também tem agora posse de bens ou direitos de R$800 mil, tá? Antigamente era 300, agora são R$800 mil. E passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês, e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro. Então, por quê? Aqui, até a instrução normativa fala que é obrigatoriedade para a pessoa física residente no Brasil. Então, o imposto de renda é para aquelas pessoas que estão residentes aqui no Brasil. Inclusive, lá no programa vai ter uma alteração quando eles liberarem, porque vai ter a data de retorno dentro do imposto de renda, que se voltou ao Brasil. Então, caso você passou a condição de residente
e nessa condição estável em 31/12, você também é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. E a outra obrigatoriedade aqui é em relação às exceções que tem na legislação brasileira. Então, se você vender o seu imóvel e comprar outro até um limite ali do valor, salvo engano, R$400 mil, dentro de 180 dias, você não precisa pagar imposto, você fica isento do imposto. Ou seja, você vendeu sua casa para comprar outra, dentro de 6 meses. Então, isso não gera imposto, só que gera a obrigatoriedade de você declarar o imposto de renda pessoa física, inclusive fazer lá no programa Ganho de Capital e importar isso para o programa de imposto de renda. Também, agora é a nova, né, da lei ali, aqui, ó, da lei 14.754, que eu estava falando novamente, são casos específicos, são bem pequenos esses casos, mas são em relação aos investimentos no exterior, caso você queira atualizar esses valores, que é a novidade do imposto de renda, ou você tem trusts, né? Então, se você tem investimento no exterior, é bem específico esse caso, mas ali no programa tem essa opção agora para você fazer a declaração de uma forma correta. Então, isso é uma obrigatoriedade. A legislação permite uma atualização e, na verdade, regulamentou esses investimentos aí no exterior. Então, é o seguinte, em termos de obrigatoriedade, eu sempre gosto de falar o seguinte, esses aqui são os rendimentos tributáveis, isentos, posse de bens, investimento no exterior, residente no Brasil, atividade rural. O que te torna obrigado são esses quesitos. Mais uma vez obrigado a apresentar a declaração, você é obrigado a informar todos os dados relativos ao seu CPF, tá? Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, 40 mil de salários, te obriga, porque o limite aqui, o que te obriga a apresentar a declaração é R$ 30.639,90. Então, você é obrigado. Mas aí você tem que informar seus bens, mesmo que seja abaixo de R$800 mil. Parece uma informação trivial, mas o que te torna obrigado é qualquer um desses quesitos. E você sendo obrigado por qualquer um desses quesitos, você tem que informar tudo relacionado ao seu CPF, porque senão você é passível de cair em malha fiscal, certo? Outra coisa é em relação a não obrigatoriedade. Se você não é obrigado, você não fica proibido, né? Caso você queira apresentar a declaração do imposto de renda, você pode, mesmo não estando obrigado. Para comprovação de renda, para, sei lá, qualquer outro motivo aí, para que você tenha necessidade de informar a declaração. É obrigado nos casos previstos na instrução normativa, porém, você mesmo não estando obrigado, você pode apresentar. Um caso clássico também, além de comprovar renda, são aqueles casos que a pessoa não recebeu os R$ 30.639,90, tampouco ela recebeu 25 mil, mas em um determinado mês ela fez muita hora extra e houve retenção do imposto de renda num determinado mês, porque deu a faixa do imposto de renda. Aí ela apresenta a declaração do imposto de renda e ela consegue restituir aquele valor, mesmo não estando obrigado. Então, por isso que é importante você conhecer essas nuances aí em relação à obrigatoriedade ou não. Uma novidade também agora do imposto de renda é o Léo. O que é o Léo? É o leãozinho, né? Que vai ser um bot, uma inteligência artificial, que você vai responder com sim ou não algumas perguntas e o botzinho aqui vai te informar se você é obrigado ou não a apresentar a declaração do imposto de renda. Então, é tecnologia lá dentro do site da Receita Federal, que é bastante interessante. Então, ele vai te fazendo perguntas, você vai respondendo sim ou não, e o Léo vai te responder se você é obrigado ou não a apresentar a declaração do imposto de renda. Em relação a fora do prazo, quando é obrigatória, né, permaneceu igual, R$ 165,74, limitada a 20%, a multa mínima é R$ 165,74, né, ou 20% do imposto de renda devido, mais aquela multa de 1% ao mês calendário ou fração de atraso. Então, caso você não apresente a declaração, você tem multa para pagar caso você for obrigado, tá? As formas de preenchimento tem aqui
você vai baixar o programa, né? Você vai baixar o programa do Imposto de Renda 2024, que eles vão liberar até dia 15 de maio, porém, eles vão liberar antes, tá? E não tem mais o acesso na questão da pré-preenchida, para você fazer a pré-preenchida, inclusive no canal aqui eu faço a minha pré-preenchida para ensinar para vocês, no selo bronze, tá? Você tem que ter a conta GovBR para fazer a declaração preenchida, porém só nível prata ou ouro, tá? Vou deixar na descrição também aqui como que você faz essa conta GovBR. Então você pode fazer pelo programa ou pela declaração pré-preenchida. Falando em declaração pré-preenchida, houve um aumento, né, das declarações pré-preenchidas com nível ouro e prata usando o GovBR nível ouro ou prata. E aqui também houve, né, uma evolução, porque é mais fácil, as informações estão lá, né? Por isso que a declaração do imposto de renda começa dia 15 de maio. Desculpa, dia 15 de março. Por quê? É o tempo que a Receita Federal tem para receber as informações, né, dos outros agentes econômicos ali, dos médicos, dos cartões de crédito, das folhas de pagamento das empresas, e fazer essa compilação e oferecer para o cidadão a relação do que ele tem no CPF dele. Porém, a declaração pré-preenchida, você tem que confirmar essas informações. A Receita Federal não garante que, se você fizer pela declaração pré-preenchida, você não cai em malha fiscal, tá? Ele é responsável, até expliquei já numa aula, né, que é o tipo de imposto que você faz por homologação, que é diferente aí do IPTU de sua casa, que o ente público te envia o imposto. Nesse caso aqui é por homologação, você faz e o agente homologa ou não. Então você é responsável pelas questões do seu CPF. Reduz a incidência de malha fiscal pré-preenchida? Reduz, porém não é uma garantia. Ou seja, mesmo você fazendo a declaração pré-preenchida, é passível sim que você caia em malha fiscal. Então é importante que você acompanhe, você guarde os documentos e você saiba as questões relacionadas ao seu CPF, tá? Está disponível de forma igual em todas as opções de preenchimento, dedução legal ou simplificada, só que agora você só pode fazer no nível ouro ou prata. Você pode fazer a terceirização ou procuração eletrônica, né? Isso aqui também já foi uma inovação do ano passado. Você faz uma autorização por tempo determinado ou não, para a pessoa preencher a sua declaração para facilitar. É muito bom essa questão da autorização. E agora uma novidade também é que cada vez mais o nível de detalhamento da Receita Federal é maior, porque agora, se você tem a aeronave, não é o meu caso, mas eles conseguiram junto à ANAC, né, as informações relacionadas à aeronave. Então você vai ter que informar, assim como você informa o Renavan do carro, você vai ter que informar a questão relativa das aeronaves, tá? Aqui é a lei que ele fala da tributação de investimentos e aplicação no exterior. Então, a instrução normativa específica será publicada até dia 15 de março agora, porém, até o artigo 15 aqui, ó, são aplicações financeiras em entidades controladas, trusts no exterior. Ou seja, se você tem investimento, trust, offshore, essa lei te dá algumas condições de atualização desses valores, em alguns casos até repatriar, porém, isso te torna obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda, e se for seu caso, sugiro que você procure um profissional qualificado, e tem uma lei específica do ano passado que trata desse assunto. Teve mudança nas fichas da declaração que o programa vai vir agora, uma mudança, tá? Identificação do tipo do ativo, ou seja, se são altcoins ou stablecoins. O que significa? São tipos de criptomoedas, né? Você tem diferentes formas desses criptoativos. Então agora vai haver ali no programa um detalhamento maior em relação às criptomoedas. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal como a Receita Federal sabe dos seus criptoativos. Não tem como você fugir disso aqui, tá? Eu explico lá por que ela sabe dessas informações, mesmo sendo umas
uma moeda aí, uma metodologia descentralizada, mas a Receita Federal tem mecanismo sim de saber dos seus criptoativos. Então é uma das mudanças. A outra mudança é que as doações em 2023 para desporto, reciclagem, Pronas ou Pronon, aqui aumenta 1%, podendo chegar a 7% para os projetos desportivos e paradesportivos. Então, caso você faça alguma declaração de pessoas que faz esse tipo de doação aqui, houve um aumento aqui de 1%, tá? Aí teve também 1% para o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, também para a atenção de saúde da pessoa com deficiência e 6% no limite global para projeto que estimule a cadeia produtiva de reciclagem, que é uma lei de 2021, tá? Então, caso você tenha um cliente ou você tenha doações para o desporto, reciclagem, Pronas ou Pronon, é importante ver essas mudanças no programa do imposto de renda, que o nível de detalhamento vai ser maior, tá? Uma outra mudança que teve agora, que eu gostei, é que aqui na ficha alimentando, né, você vai ter que informar a decisão judicial ou a escrituração pública, né? Então, se você está pagando pensão, aqui fala CPF obrigatório para alimentantes no exterior, mas vai ter essas mudanças aqui em relação a se é escritura pública, decisão judicial, ou escritura pública e decisão judicial. Você vai ter que informar, vai ter um nível de detalhamento maior em relação aos alimentandos. É bom, porque isso aqui é motivo muito de cair em malha. Então, se você já informa ali a escritura pública e a decisão judicial, já facilita para uma eventual malha fiscal, justificativa em relação a esses alimentandos, tá? Lembra que eu falei, caso você passe a ser residente no Brasil, novamente aqui, data de retorno ao Brasil. Então, essa informação não tinha anteriormente, agora vai ter lá no programa do imposto de renda. Ou seja, qual data que você retornou, te torna obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda, mas está aqui a data de retorno, uma mudança. A outra mudança é em relação aqui a esses bens no exterior. Olha só. Lembra que eu falei da lei 14.754? Então lá vai ter uma ficha nova de participações societárias, assim como você faz de outras ações. Vai ter o item 99, outras participações societárias, e vai ter aqui o país, e você vai informar se é trust ou entidade controlada no exterior, cujo bens e direitos são individualmente informados e detalhados nessa declaração, ou aqui a opção pela atualização desses valores. Aí você vai colocar a discriminação e os valores. Então, teve uma mudança na ficha em relação a esses investimentos no exterior. Aqui também é um resumo, né? Identificação do tipo do criptoativo, as doações, que o limite aumentou de 6 para 7, o CPF é obrigatório, com informações adicionais de escritura pública ou decisão judicial, data de retorno ao país e a identificação dos bens da Lei 14.754, que se refere a essa ficha nova que vai ter lá no programa do imposto de renda, tá? Caso você queira acompanhar, se você tem muitos detalhes, se você tem muitas dúvidas em relação ao imposto de renda, aqui no canal é importante você ser inscrito, eu peço para você se inscrever, comentar, deixar aqui sua pergunta, na medida do possível eu respondo todo mundo, mas a Receita Federal, ao longo do período de entrega, começando toda quarta-feira, do dia 20 de março até o dia 22 de maio, eles vão fazer 10 lives específicas de cada assunto desse que foi escolhido pelos contribuintes, tá? Então, caso você queira acompanhar o canal ou no meio oficial, que é a Receita Federal, é uma questão de transparência de prestação de serviço que a Receita Federal está fazendo. Eu nem quis tirar esse slide aqui, porque eu acho que meu canal é importante, mas também, se você quiser assistir as lives ali da Receita Federal, geralmente eu pego essas lives, vou fazer essas lives, essas aulas, mas de uma forma resumida. Mas se você quiser acompanhar, toda quarta-feira, começando o dia 20 de março, a Receita Federal vai
disponibilizar, tá? Então tá aqui um resumo, né, do que o imposto de renda teve, o que o imposto, um resumo, na verdade, o que o imposto de renda desse ano vai ter, né? Qual que é o resumo dessa parada? Você vai ter o prazo de entrega de 78 dias, começando na sexta-feira, 15 de março, até 31 de maio, que também é sexta-feira. Dia 31/5 vence a primeira cota, ou a cota única, e se você quiser que essa primeira cota seja também por débito automático, você tem que enviar até dia 10 de maio. Obrigatoriedade de entrega, em função da Lei 14.754, aquela questão trust, offshore e atualização de investimento no exterior, é obrigado. Atualização de valores, que agora é R$ 30.639,90 para rendimentos tributáveis, 200 mil para rendimentos isentos e não tributáveis, 153.199,50 para a receita bruta da atividade rural, de posse ou propriedade de bens e direitos, R$ 800 mil. Por haver essas mudanças aqui, na obrigatoriedade de entrega, 4 milhões de pessoas serão desobrigadas a apresentar a declaração do imposto de renda em relação aos anos anteriores, né? Porque o limite ali de salário aumentou, então a Receita Federal estima que 4 milhões de pessoas estarão desobrigadas. No entanto, houve um crescimento total das pessoas que vão entregar a declaração, que a Receita Federal estima em 43 milhões de pessoas, tá? A pré-preenchida, a Receita Federal estima chegar a 40%. É bem interessante essa declaração pré-preenchida, porque cada vez mais vai crescendo essa questão da pré-preenchida pela facilidade. Eles fizeram uma conta lá que a maioria gasta até meia hora para fazer a declaração, que é um tempo razoavelmente assim rápido, né? A declaração pré-preenchida é disponível para 75% dos declarantes, ou seja, 75% desses 43 milhões tem opção da declaração pré-preenchida. Agora você tem informação das aeronaves, assim como você tem um Renavan do carro, você tem que informar caso você tenha carro, tá? A restituição serão 5 lotes mensais, o primeiro é dia 31/5, o último dia de entrega mesmo, porque naqueles grupos por ordem de entrega já recebe, tá? Você vai ter um painel de acompanhamento mensal dessas entregas. A mudança na declaração em si, no programa ali, a identificação do criptoativo vai ter um maior detalhe. Agora, a doação em 2023, lembrando que essas doações são do ano anterior, tá? Estamos fazendo a declaração 2024, mas o ano calendário é 2023. Então, mais 1% para desporto, Pronas e Pronon, tá? Então, vai ter essa mudança lá dentro do programa, assim como o CPF é obrigatório para alimentando, informações adicionais de escritura pública e também da sentença judicial. Data de retorno ao país também teve alteração, agora você vai ter que informar, caso você está fazendo declaração da pessoa que retornou ou que seja você mesmo que retornou ao país agora e tem que fazer a declaração. E outra mudança é naquela ficha de bens e direitos relacionada à Lei 14.754, que é a lei dos offshore, trusts e a questão de atualização de investimento no exterior, tá? E aqui está os detalhamentos, né, dessa lei. Individualização dos bens, opção de atualização, obrigatoriedade de informação dos bens trust e da tributação de fundos de investimento no país, que também teve uma mudança, porque tinha alguns fundos exclusivos que tinha tributação só no final. Agora tem uma tributação aí periódica que essa lei também trouxe. São casos específicos, mas faz parte do bojo completo da declaração do imposto de renda, tá? Então, a Receita Federal cada vez mais está tendo acesso a diversos dados relacionados ao seu CPF, e a gente fala isso de verificação de conformidade. Então, você vai entrar na Receita Federal através da declaração pré-preenchida, ou você vai informar os seus dados do seu CPF no programa gerador do imposto de renda, e essas informações vai fazer com que você fique em dias com a Receita Federal. A Receita Federal, ela está cada vez mais, digamos assim, com nível de informação a respeito do seu CPF maior, mas também as informações estão ali para você prestar informação.
inclusive a malha fiscal, a malha fina, eu costumo falar o seguinte, é até bom que às vezes existe a malha fiscal, porque vai que ela multasse direto. O que acontece é o seguinte, você faz a declaração e caso haja algum problema, você cai em malha. Então, ela te dá a opção de fazer a correção daquela inconsistência. Às vezes é uma inconsistência material, de digitação. Isso diminui muito esses erros com a pré-preenchida, mas pode acontecer. Então, você tem a possibilidade de fazer as correções da declaração do imposto de renda através da malha fiscal. Então, a declaração do imposto de renda não é para ter medo, é informar o que você, de fato, possui no seu CPF, não inventar nada, não criar Papai Noel e ovo e sei lá, coelhinho da Páscoa dentro da sua declaração de imposto de renda, que vai dar tudo certo. Eu já faço declaração de imposto de renda, sei lá, há muitos anos e nunca tive problema. Por quê? Você informa aquilo que é inerente ao seu CPF. Então, se você fizer isso sem inventar nada, sem criar moda, provavelmente você não vai ter problema com a declaração do imposto de renda. E nesse canal aqui, o intuito é ajudar vocês. Fiz um resumão ontem, essa aula de hoje foi mais completa, já tem para 35 minutos, e eu vou fazer diversas aulas para você entender de fato o que é imposto de renda. O que eu peço em troca, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, que é muito importante para a gente aqui do canal, e deixe aqui nos comentários o que você achou dessa aula e, porventura, alguma dúvida que você ainda tenha, tá? Então, fica um abraço, eu sou o professor Ricardo Neves e até as próximas aulas aqui no canal.